Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, que o Espírito Santo possa ministrar na sua essência hoje. É uma palavra especial, que ele venha falar ao teu coração de uma forma assim tremenda. Hoje eu estava pensando aqui em uma palavra para estar compartilhando com vocês aqui no nosso devocional do Cada Dia com Deus. E Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração. E eu quero, assim, trazer algumas reflexões para vocês também. Qual é a sua identidade? Quando eu vou em algum estabelecimento, geralmente as pessoas pedem para nós a nossa identidade. E nós pegamos o documento, nós mostramos, e lá tem o nosso número de identidade, que nós chamamos de RG. Lá tem algumas informações pessoais, como quem são os nossos pais, e algumas coisas importantes, como a nossa data de nascimento, onde nós nascemos. Mas vamos deixar essa identidade de lado, e eu quero hoje perguntar para você assim: você sabe qual é a sua identidade em Deus? Qual é a sua identidade em Deus? O que será que você sabe a respeito da sua identidade? Hoje nós vamos falar a respeito da sua identidade em Deus. O tema da nossa ministração hoje é: assuma a sua identidade no Senhor. Amém? Eu quero convidar você então para abrir o seu coração nesse momento e que você possa ouvir essa palavra, pensar a respeito e que algumas coisas venham ser mudadas e transformadas aí no seu interior. Vamos lá? Vamos ler então a palavra? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6 em diante. Então, marque aí na sua Bíblia, se você puder, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, acho que até o 8 nós vamos ler hoje. Mas depois eu quero que você leia completamente, amém? Diz assim, ó. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Hoje nós vamos falar sobre esse tema importante. Deus, ele quer ministrar sobre os nossos corações qual é a nossa identidade nele. Você sabe quem você é? Quem é você? Qual é a sua identidade no Senhor? A Bíblia nos fala sobre uma história especial, a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Mas em um momento da vida dele, nós vemos na Bíblia que Davi desejava abençoar alguém da família de Saul. Ele tinha muito amor por Jonatas. Jonatas era muito especial para Davi, um grande amigo. E aí, Davi queria saber se havia alguém da família do seu amigo Jonatas que pudesse ser abençoado, onde ele pudesse demonstrar bondade. E um dos servos dele disse que Mefibosete estava vivo. E ele morava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar sem pastagens.
É um lugar de miséria, é um lugar muito ruim. Por que será, meus amados, que um rei estaria vivendo num lugar tão ruim assim, um lugar dessa maneira? Por que será? Por que ele não foi para o palácio para reivindicar os seus direitos que ele tinha? Porque ele era neto do rei Saul. Além de ter direitos, ele teria muitos privilégios, porque ele era filho de Jonatas. Jonatas tinha uma aliança com o rei Davi. Naquela época, nas leis de Israel, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo que uma delas possuía, ela colocava à disposição da outra. Então, era assim que funcionava. Imagine, aquela aliança, naquele momento, era algo muito importante, se estendia por gerações, não era só naquela geração, mas era para os herdeiros, filhos, avós. E o que aconteceu? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, mas ele vivia nas pobrezas, sabe por quê? Porque ele tinha um problema muito sério. Ele tinha um problema bem grave. Mesmo sabendo que ele era filho, de quem ele era filho, sabia quem era a sua família, ele não reconhecia quem ele era de verdade. Ele não aceitava sua própria identidade. Sabe o que aconteceu? Quando Mefibosete, ele era pequeno, quando ele era um bebezinho, aconteceu algo muito sério com ele. Chegou ao palácio a notícia que Saul e Jonatas haviam sido mortos. Quando a ama de Mefibosete soube disso, ela pegou aquele bebê e fugiu com ele nos braços. E ela ficou com medo de Davi prejudicar aquele menino. Ela achou que de repente Davi podia se vingar. Até pela maneira que ele foi tratado pelo rei Saul. Mas quando ele foi fugir com a ama, né? Na verdade, a ama pegou aquele bebê, a babá deixou aquele bebê cair. E por causa disso, ele ficou aleijado. Então, o que aconteceu? Mefibosete, ele achava que ele tinha um problema sério. Ele era aleijado. Ele não se via como uma pessoa da realeza. E ele achava que ele não ia ser aceito por conta da sua imperfeição. Mas muitas vezes nós também somos assim. Nós achamos que nós não vamos ser aceitos como somos por conta das nossas características físicas, muitas vezes por conta das nossas características social, pessoal, muitas vezes por conta da forma que nós falamos. Muitas vezes nós achamos que nós vamos ser rejeitados. Mas nós precisamos entender que Deus nos amou e nos aceitou. Nós somos amados por Ele. Mas Mefibosete, ele achava que era imperfeito, que não tinha condições de tomar parte da realeza. Ou fazer parte da realeza. Ele achava que ele era imperfeito. O que eu quero dizer aqui para você hoje, através dessa ministração? E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Existe algo dentro de nós que não pode mudar. Todos nós temos o sangue real, o sangue de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, na nossa veia corre o sangue real. Você crê nisso? Nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos por Deus, a imagem e semelhança dele. Mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos, e você é filho ou filha de Deus. Em nós corre um sangue real. Você precisa acreditar que tem uma identidade de filho e filha de Deus. E você vai ver que quando você assumir isso,
a sua vida será transformada. A maneira que você se olha define se você vai ter uma vida de derrota ou de vitória. Sabe o que aconteceu? Mefibosete ficou com tanto medo quando Davi chamou ele até a sua presença que ele se prostrou de medo. O rei Davi queria ser bondoso com Mefibosete, mas Mefibosete respondeu, olha só que forte. Ele respondeu aqui, ó, quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Ele estava se vendo como um cão morto, como uma pessoa qualquer. Mas hoje, assim como Davi olhou para Mefibosete e viu uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, que tinha realmente características de Jonatas, Deus está olhando para nós e Ele diz para cada um hoje, vocês são especiais, vocês são meus filhinhos. E que hoje você possa assumir a sua identidade em Cristo, que você possa assumir a sua identidade no Senhor, porque você é precioso e preciosa aos olhos do Pai. O Senhor hoje, Ele quer resgatar a sua identidade. Chega de você dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você é fruto do acaso. Não! Você pode até não ter sido sonhado pelos seus pais, mas eu quero te dizer que você foi, sim, sonhado por Deus. Você é fruto dos sonhos de Deus. E se você está aqui é porque você é muito precioso e muito preciosa. E Deus tem sonhos infindáveis para você, mas para você assumir o seu trono, para você assumir a sua posição na família de Deus, você primeiro precisa se enxergar como filho de Deus. Então hoje mude a sua mente, se enxergue. Meu amado, essa palavra é para mim, é para você. Nós precisamos nos ver como realmente o Senhor nos olha. Olha só o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Depois nós temos aqui o versículo 13, que diz assim: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amados, que palavra mais linda! A partir daquele momento, né, Mefibosete, ele acabou assumindo quem ele era. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e por isso ele começou a comer à mesa do rei, na mesa do rei. E eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: assuma sua identidade, você é filho e filha de Deus. Para de ficar se menosprezando, achando que você é inferior, que você é uma pessoa qualquer, você é alguém especial. Para de ficar olhando as suas dificuldades físicas, suas dificuldades. Olhe agora para aquilo que Deus te vê. Olhe agora em você e veja quem você é em Cristo. Você é filho e filha amada do Senhor. Comece agora a viver uma vida diferente. Deixe Lodebar para trás e viva agora o melhor de Deus para sua vida. Você é filho do Pai. Amém? Tome posse dessa palavra. Que Deus possa realmente ministrar ao seu coração. Independente do que você já viveu, você passou, suas dificuldades, não esqueça quem você é em Deus. A sua identidade precisa ser resgatada para que você viva o melhor tempo da sua vida a partir de agora. Amém? Eu quero orar com você. Pai, coloco diante da tua presença a vida de cada um que está nos ouvindo agora. Senhor, venha resgatar a nossa identidade no Senhor. Que nós sejamos hoje, Senhor, adotados por Ti, Senhor, reconhecidos por Ti.
E, Senhor, que nós venhamos deixar Lodebar para trás e que nós venhamos realmente estar diante de Ti, Senhor, comendo, se alimentando, vivendo o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas e diante da Tua presença, que é o Rei dos Reis. Continue conosco, nos abençoando, guardando as nossas famílias e nos ajude, Senhor, a nos ver como o Senhor nos vê. Em nome do Senhor Jesus, resgata a nossa identidade nesta hora. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Chega de rejeitar, ser rejeitado. Chega de ser rejeitado pelas pessoas. Chega de auto-rejeitar, porque é diferente quando a pessoa te rejeita e quando você se rejeita. Pare de se rejeitar, pare de olhar para suas falhas, seus pecados, seu passado e achar que você não merece desfrutar daquilo que Deus tem para sua vida. A partir do momento que você se arrepende, confessa ao Senhor, muda a tua história, Deus faz da sua vida uma nova história. E hoje Ele quer restaurar você, e mesmo que você tenha falhas, limitações, dificuldades, o Senhor Ele está dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Aceita este amor, receba o Senhor como seu Pai, assuma a sua identidade como filho e filha de Deus e que você possa viver hoje uma nova história, amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus possa sim falar poderosamente ao teu coração neste dia e que você venha viver os melhores anos da sua vida na presença do Rei, amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e um beijo no seu coração. Tchau, tchau!